Não precisa fazer trocentos exercícios, tá? 3, 4 de cada parte é o suficiente. Aí se tu entendeu, fechou. Se não entendeu e continuou com dúvida, tem que vir perguntar e fazer mais uma bateriazinha. Daqui a pouco tu tá curado, já tá sabendo. Fala pra mim tudo o que tu sabe de função quadrática. Fala pra mim tudo o que tu sabe de função quadrática. Vai que eu... Tem a ver com a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac, que é o delta, dividido por 2a. Tem a ver com fórmula de Bhaskara. O primeiro termo é A, o segundo é B e o terceiro é C. Legal, vamos escrever ela toda então para ficar bem bonita. ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Igual a zero não é uma função quadrática, é uma equação de segundo grau. Igual a y. Tanto faz ser atrás ou ser na frente. Tu vê dessa maneira, a aula já não começa assim com aula clássica, como aconteceu da última vez, eu vomitei um pedacinho de uma aula na tua mente, né? Assim não, assim o aluno me mostra o que ele tem e a gente já vai consertando algumas coisas. Porque é natural tu igualar a zero. Igualar a zero porque até agora tu só igualava a zero, era tudo equação, né? Só que agora, mais recentemente, começamos a estudar funções matemáticas, que são relações matemáticas entre dois conjuntos. O conjunto de saída é o conjunto de chegada é o contra. E os elementos do contradomínio, que tem amiguinho no domínio, é chamado de imagem. Para que uma função exista, todo elemento do domínio só pode ter um correspondente no contradomínio, nunca dois correspondentes. Concorda comigo? Agora, nem todo elemento do contradomínio precisa ter amigo no domínio, certo? Show de bola. Isso aí é uma função quadrática. Por que o nome dela é função quadrática? Por causa que o A está ao quadrado. Claro. Ou seja, o grau de uma equação ou de uma função é o maior expoente a qual a variável está elevada. Se tivesse um 3 elevando x, seria uma equação de terceiro grau. Beleza? Nada demais. Se tivesse o x elevado a 3, a fórmula ia mudar? A fórmula de Bhaskara? Sim, a fórmula fica satânica. A fórmula fica no mínimo satânica. Mas quanto mais aumenta, mais satânica fica a fórmula. Sem dúvida. Chega uma hora que a gente desistiu de buscar as fórmulas, de tão satânicas que elas ficam. A gente até faz esse serviço, mas mais porque tem outras técnicas para resolver. Mas não teria como criar uma regra? Pois é, não, a regra geral tem, só que aí já é teoria matemática, né? Então tem regras gerais para tu achar as raízes de uma função. Aí nasce a ideia de derivada, tu deriva, né, em vários pontos a função. Se a derivada mudou de sinal, tu sabe que ele tem uma raiz. Aí tem uma série de técnicas. E tem técnicas que são chamadas numéricas. Chega uma hora que a equação é tão satânica, mas tão satânica, que aí não tem técnica teórica para resolver ela. Tu tem que pegar um computador, chutar resultados e ir fazendo aproximações, e aí devido a essas aproximações o computador consegue calcular o resultado para ela. Então tem técnicas que são numéricas, chegam a um ponto, as equações que são tão bizarras, que a gente precisa realmente de uma máquina para nos ajudar a achar a solução dela, porque manualmente tenderia o infinito o tempo para resolver ela. Certo? Legal, né, cara? Saber que a matemática tem toda essa beleza ainda para nos apresentar. Ô, meu querido, fala mais! O gráfico é uma parábola. Cara, eu tô começando a ficar empolgado já. O mal-estar, o gostinho ruim na boca passou já. Tá gostoso já? Ó, esse cara é o C. Que parábola é essa? Tá mais forte que o meu nariz, cara. C. Ali, adorei. A parábola não precisa necessariamente cortar o eixo X. É verdade. E o que isso significa? Se ela tá ou não tá cortando o eixo X? Que o A é igual a zero. O B é igual a zero, não é isso? Quase, não é bem isso. Esse cara continua sendo o C, né? Sempre será. Tem a ver com as raízes. Esse C eu sei que vai ser um número... Esse C eu já sei que é... Negativo. Beleza? Tu vê só de bater o olho no gráfico de uma equação de segundo grau, né, numa função quadrática ou de segundo grau, tu já pode tirar um monte de conclusões a respeito dela. Se tu consegue tirar essas conclusões comigo, tu mostra que tu tá manjando. Eu tô feliz, cara.
É verdade, isso aqui é a raiz 1, isso aqui é a raiz 2, a gente chama de x1 e x2, não é isso? Só de olhar o gráfico e perceber que ele corta o x em 2 pontos, tem duas raízes. E se ele não cortou? Não. Claro, não tem raiz real, porque depois da ideia do Bombelli, que quando a raiz quadrada é negativa, tu chama de I, né? De unidade dos imaginários, até as raízes que antes não tinham, até as equações que antes não tinham raízes passaram a ter. Mas esse gráfico não encostando o eixo x mostra que não possui raiz real. Adorei. Tem mais uma conclusão interessante que dá para tirar por esses gráficos. Se a parábola está para cima, ela é crescente. Se está para baixo, ela é decrescente. Isso. Adorei o que tu falou, mas vou questionar. A positivo, feliz, né? A negativo, não é isso? Cara, tô adorando a participação de vocês, tá maravilhoso. Tu vê que é pipocada, né? Cada aluno deu uma contribuiçãozinha. Não que alguns não pudessem saber de todos esses detalhes que nós estamos revisando. O que é uma função crescente? É aquela que quando aumenta x, aumenta y. O que é uma função decrescente? É aquela que quando aumenta x, dá uma olhada nessa parábola até esse ponto mágico que nós vamos denominar e estudar com calma. Oh, bonito, já fomos brindados. O nome daquele cara ali é vértice. O nome daquele cara ali é vértice. É talvez um dos pontos mais importantes da parábola. O vértice. Porque ele vai ser um divisor de águas. Vamos analisar o que está acontecendo com a primeira equação à esquerda do vértice. Quando eu aumento o valor de x, por exemplo, daqui para cá, o que aconteceu com y? Deixa eu ver. Não, diminuiu. Nitidamente diminuiu, né? Queria que tu percebesse isso. Tu não precisa ser bom em matemática para perceber isso. Esse x eu fiz uma pontilhada, bateu no gráfico e eu trouxe até ali, né? Aquele ali é o y relacionado ao primeiro x, né? Se esse aqui é o x1, aquele ali é o y1. Aí eu peguei aquele outro cara que é um x maior, não é? Se esse cara é o x2, pontilhada, bate no gráfico, pontilhada, aquele ali é o y. Quando o x cresceu, O y diminuiu. e então a função era... Decrescente. Tu viu, o A era positivo, né? Ela tinha concavidade para cima, mas uma perna dela era decrescente. Mas analisem a direita. Analisem a direita do vértice. Vou pegar esse x aqui primeiro. x3. y3. Tudo bem para vocês? Aumentaremos, não? Ou eu digo a pontilhada aqui não fechou? A ideia é essa. Ó. Se aqui for o número 5, aqui, por exemplo, poderia ser o número -2. Não é isso? Se eu cresço x, vou por exemplo para 7, bate no gráfico, ou deu um número, sei lá, deu 12, né? Ou seja, quando x foi de 5 para 7, y foi de -2, Para 12. quando o x cresceu, Aumentou. logo a função é... Crescente. Quer dizer que com a função de segundo grau, ela pode ser E decrescente. ao mesmo tempo, só que tem que ver até que ponto ela é crescente, até que ponto ela é decrescente. Qual é o valor que vai determinar quando ela é crescente e quando ela é decrescente? O cara do vértice. Quem do vértice? O x do vértice ou o y do vértice? O x, eu acho. É, né? É o x do vértice. A esquerda do x do vértice, essa aí é decrescente. O gráfico está descendo. À direita do x do vértice, a função é crescente. E esse cara aqui, o que tu acha? Se eu soubesse quem é aquele x do vértice, como é que eu analisaria a continuidade daquela função? Desculpa, se ela é crescente ou decrescente. Essa. Do C até o X, ela cresceu. De x, do menos infinito, né? Porque ela vai para sempre, né? Eu entendi a tua ideia. Né? Mas do menos infinito até o x do vértice, ela é... Do x do vértice até o mais infinito, ela é... Legal, tu viu? Eu nem tava com essa ideia na mente. Mas acabou que, devido a participação ótima do colega, eu acabei te mostrando já uma coisa que a apostila vai fazer. A apostila vai querer que tu tire essa conclusão sozinho.
Eu agora, na verdade, já dividi contigo nessa análise. Mas é correto dizer que em toda função quadrática, o x é o que determina. Em toda função quadrática é o x do... É o x do vértice que determina se ela vai ser crescente ou decrescente. Agora vamos fazer uma regra geral. Quando A é positivo, a esquerda do vértice e a direita. Quando A é negativo, a esquerda do vértice é crescente, a direita. Só que eu não queria que tu decorasse isso. Entendeu? Não, cara, faz um esboço no dia da prova, entendeu? Faz uma assim, outra assado, bota o vértice, olha e lembrei. Tá entendendo? Esse é o poder do raciocínio. Tu não precisa decorar a informação, tu pensa no dia e a coisa brota. É muito mais legal, ocupa menos HD, é como comprimir a informação e depois usar um descompactador do teu computador e blá, vem informação grande que está ocupando um pequeno espaço no teu cérebro. Senão não dá, cara. Se for na decoreba, tem gente que tem a capacidade de decorar quilos e quilos, lembra, né, do curso? Né? Mas não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é normal, esquece para ser feliz, certo? Então a gente tem que usar alguns raciocínios para não sofrer tanto. Adorei. Qual a explicação para a raiz, para a função quadrática ser uma parábola legal? Pois é, cara. Olha, a melhor maneira de a gente entender isso é a gente pegar as duas mais simples que existem e fazer tabelas e parar para pensar. Na verdade, a gente até fez já isso, já chegou até a fazer essa análise. Só que vamos fazer uma outra vez para deixar bem claro isso. Tua colocação é muito interessante. Vou pegar números positivos e negativos para ficar mais evidente o que vai acontecer. Quando x é menos 2, y é... E assim por diante, porque é a famosa função identidade. Por isso que na hora que eu vou fazer o gráfico que relaciona x e y, dá uma reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, né? Primeiro, segundo, terceiro. Bissetriz, divide o ângulo ao meio. 45, 45. Certo? Só que quando eu vou fazer isso aqui, olha que curioso. 4, 1 vezes 1 é 1, ah meu Deus. 0, 1, 4. Fica tranquilo, tá? Acontece com todo mundo essa do 1 vezes 1, 2. É que a gente fez 1 mais 1 na verdade, né? É por isso que é importante. A matemática exige concentração plena. E é por isso que quem estuda matemática fica com um cérebro mais poderoso. É porque é isso, é musculação cerebral o tempo inteiro. É estar atento toda hora. E é um saco de deixar o cérebro atento toda hora. Então, se for números, pelo que eu vi, não tem como ser negativo. Sim, mas essa função, né? Se eu botar um menos ali, vai ficar todos negativos, né? Certo? O que deu a perceber é que números simétricos em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, simetria em relação ao eixo y, né? Se eu dobrar aqui e encaixa no outro, deram o mesmo resultado, né? Concordam? E aí, em função disso, em função de eu estar elevando os caras ao quadrado, é que acabou acontecendo essa simetria, né? Então tu vê, o elevar ao quadrado é que gerou aquela parábola. Foi a presença de um número multiplicado por ele mesmo que fez aquele formato aparecer. Ótima pergunta do colega. Só para a gente continuar o embalo, aqui no embalo, que está maravilhosa a concentração de vocês, estou muito orgulhoso. O que eu concluo a respeito dessa última possibilidade aí, ó? Tem só uma raiz. Tem só uma raiz. Se o gráfico corta o eixo x em 2 pontos, não corta? Não tem raiz. Não tem raiz? Eu quero a história completa. E se só belisca? Uma raiz só. Mas o que a gente usava para achar essas raízes? E ali está ela. Quer dizer, cara, que dá para fazer uma relação entre isto aqui e isto aqui. Por que cargas d'água aquela fórmula
poderia falhar e não me obter números reais? Se esse cara aqui de dentro der negativo e o nome dele é? Delta é a letra grega que a gente usa para representá-lo. O nome verdadeiro dele é discriminante, tu acredita? O nome dele é discriminante. Simples, ele discrimina? Discrimina. Bom, mas discriminação é mal, não na matemática. Discriminar na matemática é importantíssimo, saber quem dá o quê, qual é a cara de cada um, diferenciar as coisas. Se o delta der negativo, ou se o discriminante for menor que zero, não vai dar para achar a resposta. E aí então o gráfico fica flutuando, ou acima ou abaixo, mas não encosta no eixo. Tudo bem? Porque a raiz é imaginária ou complexa, né? Pode ser complexa também. Se o delta for positivo, pode ser. Se ele for positivo, qual das duas? Duas raízes, porque se é um número positivo, eu somo ele, dá um resultado, eu subtraio, dá outro, né? Então, quando o delta for maior que zero, quando o discriminante for maior que zero ou positivo, eu posso ter certeza que o gráfico é assim. E se o gráfico for desse jeito, eu posso afirmar sem sombra de dúvida que o x' é igual ao x duas linhas, e isso só pode estar acontecendo que o discriminante é zero, porque se isso aqui dá zero, quanto é que é a raiz de zero? E mais zero e menos zero não fede nem cheira, vai dar um resultado só. Tu vê que legal, cara, se tu entende que o gráfico de uma equação corta o eixo, e se tu lembra que a fórmula de Bhaskara é que dá os resultados para a equação de segundo grau, tu conecta uma coisa com a outra e pronto, sem decorar, tu entende por que quando delta é maior que zero, o gráfico corta em 2 pontos o eixo x. Por que quando delta for igual a zero, o gráfico corta num ponto só o eixo x? E se não corta? Simples assim. Simples assim. Então, vimos coisas muito importantes. Para finalizar e te botar para fazer exercício, eu quero fazer um comentário. O legal é a gente deduzir a fórmula de Bhaskara. O legal é a gente dar um jeito de mostrar como é que ela foi achada. E já provar por que a soma das raízes da... Soma das raízes. Menos B sobre A. Produto das raízes. Tu já tá grandinho, já tá na hora dessa aula acontecer. Mas vamos fazer essa aula de fechamento da matéria, porque a aula mais ninja é essa. A gente deduzir a maldita fórmula de Bhaskara, saber como é que esse filho da mãe chegou nessa fórmula. E já aproveitar os resultados obtidos para provar por que a soma das raízes é sempre menos B sobre A, por que o produto é C sobre A. Que é uma outra técnica que a gente pode usar para achar raízes, não é isso? Porque ao fazer isso, vai ficar fácil para mim te mostrar como é que se acha o vértice de uma parábola. Já te mostrei que o vértice, ele tem 2 pontos, como qualquer ponto do gráfico. Ele tem o x do... e ele tem o... beleza. A parábola ela é simétrica ou assimétrica? Ou seja, se eu dobrar ela bem aqui no meio, ela bate certinho uma com a outra ou não? Sim. Sim, a parábola é uma figura que tem simetria. E essa simetria ocorre bem nessa reta vertical que passa pelo... Então tu deves concordar comigo que o x' e o x duas linhas estão à mesma distância do x do vértice. Como é que faz para achar o ponto médio de 2 pontos? Soma? Mas nós já não temos a soma deles, cara. Então se eu dividir por 2, é só dividir por 2 ali, né? E aí isso virou o... Tu vê o aluno que sabe que a soma das raízes é menos B sobre A, ele automaticamente já tem decorado na mente dele que o x do vértice menos B é a metade do menos B sobre A. Cara, é ridículo achar o x do vértice.
E como é ridículo achar o x do vértice, é ridículo dizer quando uma função do segundo grau é crescente. Vamos fazer esse teste rapidinho? Vou pegar aqui, cara, assim, ó, vai vir da mente, assim, do nada, tá? Minha mãe mandou 2x² menos 3x mais 4, bem criativo. Me diga, quando esta função é crescente e quando ela é decrescente? Para que valores de x ela é crescente? Para que valores de x ela é decrescente? Vamos que dá. O que eu devo calcular? O x do vértice. Como é que calcula o x do vértice? Menos b, menos 3? 3, dividido por 2 vezes o a, que é 2. 2 vezes 2? 4. 3 quartos. O x do vértice é 3 quartos. Ela tem a concavidade voltada para cima ou para baixo? Para cima, por que tu sabe disso? O a é positivo. Concordas que na esquerda do vértice ela é decrescente? Sim. Para x menor que 3 quartos, a função é? E para x maior que 3 quartos? Ela é crescente. Tu vê, cara, tem gente que se peida todo para achar isso. Não é necessário. Se tu pensar e não te preocupar em decorar, vai dar tudo certo. X do vértice, o y do vértice, sabe como é que eu gosto de achar o y do vértice? Eu pego o x do vértice, jogo no x, calculo, que automaticamente eu encontro o y. Eu acho mais gostoso isso. É tão gostoso achar o x do vértice, menos b sobre 2a. É a metade da soma das raízes, pô. Aí tu joga ele no x da continha, faz a continha, pum, brotou o y do vértice. Nesse caso, nessa função aqui, ó, o y do vértice é o valor máximo ou mínimo? Mínimo, né? Sempre que a concavidade está voltada, o y do vértice é o valor mínimo, que está lá embaixo. Quando a concavidade está voltada para baixo, quando A é negativo, o y do vértice torna-se... Cara, não é para decorar, bicho, é para entender. Aí acabou. No terceirão nós vamos repetir tudo isso de novo para vocês. Só que para que esperar até lá para assimilar essas coisas que não são tão difíceis? Professor, eu não gostei. Eu quero que tu me dê uma fórmula para o y do vértice. Não tem problema, vou fazer para ti. Menos delta sobre 4a. É assim que se calcula o y do vértice, ó. Vou provar para ti naquela aula onde eu vou deduzir Bhaskara, deduzir soma e produto e mostrar esses detalhes mais profundamente. Quem é o delta? Discriminante, como é que calcula ele? P ao quadrado menos 4ac. Por isso que eu não gosto de fazer o y do vértice. Eu tenho que fazer primeiro o delta e depois dividir por 4a. Eu acho mais prático calcular o x do vértice e jogar na função. Mas às vezes pode ser que o x do vértice é um número satânico, né? E aí fica desconfortável continuar a conta. Aí às vezes eu me abraço na forma do y do vértice, para não sofrer. Certo? Desculpa, João. Devo fazer uma perguntinha? Isso aí eu perguntar pra você. Jogar no 3 quartos. Exatamente. Às vezes pode dar uma dorzinha de cabeça, né? Anota a tarefa aí, galerinha. Olha, cara, aquela página 5, ela é bem desafiadora. É legal, de repente, tu tentar entender aquela questãozinha. Então, assim, ó, leiam a página 5 e 6 e resolvam só a página 6. Deixa a 7 para depois. O gráfico eu gostaria de dar uma dica antes. Ó, o que eu te falei agora vai estar bem explicado nas páginas 11 e 12. Tá, então vamos fazer assim, ó. Tu vai fazer a 6 e a 7, certo? A parte do gráfico nós vamos pular porque eu quero te dar uma dica antes de tu fazer essa parte. E aí nós vamos fazer também a 11 e a 12. É isso, 6 e 7, 11 e 12 para começar. A parte do gráfico depois eu quero te dar uma dica. Para que tu possa fazer um bom gráfico de uma equação de segundo grau, não basta fazer uma tabela tosca com x e y. Tu tens que selecionar quem é o cara do meio da tabela. Eu recomendo no mínimo 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5.
2, 3 para garantir, eu recomendava, para garantir o alinhamento, né? Agora, 3 seria o mínimo do mínimo. Mas 5 garante melhor um formato mais bonito para a tua parábola, e aqui não tem vadio, pô. Só que tu não pode chegar, a minha mãe mandou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não. O cara do meio é um cara importante. Adivinha quem é que vai ter que ser o cara do meio? O cara do vértice. Porque quando tu bota o cara do vértice no meio, se tu jogar valores à esquerda e à direita, tu garante que tu vai abraçar a parábola toda, né? Que se tu só chuta valores no lado, vai dar a sensação de que vai sempre decrescer. Sacou a ideia? Então no meio... No meio... Ah, então faz a outra página também. A vida é assim, cara. A vida é corrida. Era 6 e 7, 11 e 12. Vou acrescentar só mais uma página pra tu fazer o gráfico. Não sei pra quando que vai ser, galera. Na verdade, eu vou te confessar que eu não sei. Faz a página 8 também. 4 paginazinhas, parece um gibi, é colorido e tudo mais. Falou! Isso, Vou ver se eu já...